Boa noite. Eu sou o Modelão Braga e estou aqui para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero colocar um título nessa mensagem. Você vai gostar. O título dela é Deus não desiste de você. De fato, de verdade, Deus ele não desiste de você. E como argumentos, quero colocar alguns argumentos nesta mensagem. Não será uma mensagem temática, mas sim uma mensagem textual, expositiva, na verdade expositiva, onde vou pegar alguns textos bíblicos em livros diferentes, mas que estão em uma ordem cronológica muito bem perfeita, pois esta mensagem foi inspirada pelo Espírito de Deus. Para dar início a esta mensagem, eu quero falar a vocês sobre o primeiro argumento, que é a primeira oportunidade que Deus dá para o homem. Esta oportunidade começa em Gênesis, capítulo 1. Você vê que a Bíblia narra perfeitamente bem que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e assim por diante. Nós chegamos aqui ao versículo 12 do capítulo 1 de Gênesis. O texto diz que a terra, pois, produzia relva, ervas, e dava semente segundo a sua espécie, árvore frutífera segundo a sua espécie, e assim dava a seus frutos. E o que você vê aqui? Você vê um criador, um arquiteto, arquitetando um universo belo, bonito. Você sabe que a terra é muito linda. A terra ela é perfeita, ela é maravilhosamente linda. O que nós vemos aqui? Nós vemos o Criador criando todas as coisas. Só que, observando os textos bíblicos, eu cheguei a ver que Deus, sempre que Ele fazia algo, que terminava o dia, Ele olhava para aquilo que fez e dizia, é bom. Ele dizia que era bom. Algum tempo fiquei me refletindo, por que Deus dizia que era bom? Então cheguei à conclusão que era bom, por quê? Porque Deus tinha feito tudo para alguém, para colocar um ser nesta terra, neste universo tão lindo que Ele criou. Ou seja, Deus, antes que tivesse criado todas as coisas, Deus já tinha, ou seja, você já tinha existido, você já existia dentro do coração de Deus. Você acha que é por mera coincidência que você foi feito depois de todas as coisas e simplesmente uma manga faz bem para você, produz uma vitamina, uma melancia, um mamão, uma laranja, que vai dar justamente, vai ficar bem para o seu corpo? Você acha que é coincidência, mera coincidência, a carne do gado, a carne do boi ou o peixe, que faz tão bem para a sua carne? É coincidência? Não é coincidência. É providência. Deus proveu todas as coisas para você. Por quê? Porque você é especial. Então deixe-me mergulhar mais aqui nos textos bíblicos. Estou observando o texto de Gênesis, então eu vejo aqui a criação do homem. Deus faz todas as coisas com a palavra, mas quando chega na criação do homem, Deus o cria com as suas próprias mãos. O texto diz que quando Deus criou as coisas, Deus chega e fala assim, olha, façamos agora o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então desceu Deus certamente a esta baixa terra, pegou o pó da terra e daí formou um boneco, que hoje nós conhecemos como o homem, a raça humana. Então Deus, depois que Ele fez esse boneco, Deus soprou nas narinas deste boneco e ele se tornou uma alma vivente. E graças a esse ato divino de Deus, eu e você hoje nós existimos. Então a primeira oportunidade que Deus deu para nós é a oportunidade de existir. Muito bem, existimos. É maravilhoso existir? Sim, é bom. Não tem coisa melhor do que existir. E Deus nos deu um presente que é acima de todos os presentes para o ser humano, o livre-arbítrio. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio é a coisa mais bela que o homem pode ter. Se você vê alguns homens que estão presos em penitenciárias, fortemente vigiadas, eles não têm a liberdade, não têm livre-arbítrio.
tomar um banho de sol ou para ver um visitante, tem horário determinado, até certo ponto, depois volta. Com opressão, eles não podem fazer absolutamente nada. Alguns, para fazer sua necessidade fisiológica, são lá mesmo, perto dos outros presos, porque não tem livre-arbítrio. Então dá de ver que livre-arbítrio é uma coisa muito boa. Deus nos deu a felicidade quando nos deu a liberdade de tomar escolhas. O texto bíblico, já aqui no Antigo Testamento, que Deus ele chega a dizer no texto assim: olha, eis que o céu e a terra eu ponho diante de vós, assim como as estrelas também, por testemunhas, que eu ponho diante de ti a vida e a morte. E te dou um conselho: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, meus amados irmãos, dá de ver que no decorrer dos textos bíblicos, depois que Deus forma o homem, então vem a queda do homem. Já no capítulo 3 de Gênesis, o texto fala que a serpente era mais sagaz de todos os animais que tinha. Então essa chegou a mulher e disse que era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Justamente essa árvore que Deus disse que não era para comer desse fruto. Mas como tinha o livre-arbítrio, ele então, meus amados, a serpente era mais sagaz de todos os animais. E esta disse à mulher que é para comer do fruto que elas abriram os olhos, seria como Deus. E podemos até ver lá no livro de Tiago, na sua carta universal, ele fala que o pecado ele é gerado pela concupiscência, que o seduz, o atrai e gera então e dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. E o texto fala que a morte passou a todos os homens por esse ato de desobediência de Adão e Eva lá no jardim do Éden. Que então com isso nós vemos então aqui a primeira oportunidade que Deus deu para o homem sendo de uma certa forma violada, né? Sendo violada por esse ato. A desobediência não foi exatamente a árvore, ou seja, o fruto, não, foi a desobediência mesmo, o ato. Eles desobedeceram a Deus, tá entendendo? Então aconteceu isso aí, porque desobedeceram a Deus. Não foi exatamente o fruto que eles comeram, mas sim o ato de fazer aquilo que Deus disse que não era para eles fazerem. E eles fizeram e pecaram, e a morte entrou no mundo. Continuando, essa foi a primeira oportunidade que Deus deu para o homem, a oportunidade de existir. Então, a partir desse momento, o gênero humano se corrompeu totalmente. Caim matou Abel, e assim Enos também foi o filho de Adão, que ficou no lugar de Abel, e começou a adorar a Deus. Mas mesmo assim, a geração de Caim começou a pecar, e matar, e construir várias cidades. Até a Torre de Babel, que foi construída, ela foi construída por descendentes de Caim. Como se na genealogia de Caim o pecado começou a ser mais forte. A gente vê realmente que foi realmente se aprofundando no pecado esta geração pecaminosa. Chegando ao ponto de toda a geração, toda, sem exceção de nenhuma, entre aspas, talvez podemos dizer que Noé era um homem justo. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Sim, ele. Graças a Deus. Dele nós tivemos a segunda oportunidade, depois que o gênero humano se corrompeu. Deus entristeceu-se fortemente por esse ato pecaminoso dos homens. Eles pecaram, e ficaram destituídos da glória de Deus. Então Deus dá mais uma oportunidade, que é a segunda chance. Em Noé. Ou seja, Deus escolheu Noé, seus 3 filhos, as 3 esposas de seus filhos e a esposa dele. 8 pessoas. Deus disse que era para ele fazer uma arca, que Deus ia mandar um dilúvio. Ia chover 40 dias e 40 noites. E de fato, de verdade, é comprovado arqueologicamente, é comprovado historicamente e cientificamente que houve um dilúvio. E também que a arca existiu. E dá fragmentos que a arca existiu. Você está me entendendo? Então, nessa oportunidade, Deus destruiu toda a raça humana, em termos dos répteis que rastejam sobre a terra, dos animais,
tudo foi destruído. Exceção de Noé, seus 3 filhos, as 3 esposas dos filhos e a esposa de Noé. E também um casal de cada animal que Deus guiou até a arca, para dar mais uma oportunidade a essa raça pecaminosa que somos nós. Já, ora. Então, passou-se o tempo, os homens começaram a se procriar, começou a crescer, a nascer mais homens, mulheres. A terra foi povoada novamente. Com o povoamento da terra, o pecado novamente começou a crescer. Porque a lei do pecado ainda continuava na carne do homem. Então Deus nos deu mais uma oportunidade. Em quem? Em Moisés. Em que Deus tirou o povo do Egito que estava escravo, o povo de Israel, já apontando para uma esperança maravilhosa que seria a dos gentios, a nossa esperança. Deus, então, nessa oportunidade, Ele trouxe os 10 mandamentos e assim as 613 leis para que o povo de Deus fosse guiado por essas leis e fosse salvo. Pois o homem que cumprir a lei, esse será justificado por essa lei e será salvo. Ora. Veja só o que aconteceu. Nessa terceira oportunidade que Deus nos deu, o homem deu mais atenção à lei do pecado que há na sua carne do que à lei de Deus que estava em uma pedra, por escrito. Por quê? Porque a lei do pecado estava dentro dele, no corpo dele. Então, meus amados irmãos, como a lei de Deus estava em pedras, não estava encravado em nossas carnes, então o homem deu mais atenção à lei do pecado que estava na sua carne do que à lei de Deus. E essa oportunidade então foi, porque o texto fala, Paulo fala nas suas cartas aos Efésios, aos Romanos, aos Gálatas, ele fala claramente que a lei, achando ocasião na carne, nos matou, nos condenou. Porque a lei que era para nos salvar acabou servindo de maldição para nós. Porque maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei. E o homem não conseguiu cumprir, então o homem foi condenado. Mas não acabou a esperança. Deus nos dá mais uma oportunidade. A quarta e única, definitiva oportunidade. Pois após a morte agora segue o juízo. Jesus é a nossa última oportunidade. Sem Cristo não há mais oportunidade. E nesta oportunidade, Deus, na eternidade, certamente, Isaías já fala, quem irá por nós? Quem há de vir? Então disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O próprio Cristo, dizendo ao Pai, a Jeová, a Yahvé, a Deus, que Ele viria para morrer por nós. Então veio Jesus Cristo, nascido de mulher, de uma virgem chamada Maria. Ele nasceu, cresceu em estatura e em conhecimento. Um homem cheio do Espírito Santo. Pregou o Evangelho, que significa boas novas. E segundo ele mesmo, as boas novas vieram do céu, vieram de Deus para a humanidade. Ele falava lá no texto que está em João, que as palavras que ele falava não eram dele mesmo, mas era do Pai que enviou. E essas palavras eram dele. Então, meus amados irmãos, Jesus é a nossa última oportunidade. Jesus sim foi caçado e foi preso, chicoteado, morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E segundo os textos bíblicos, ele está assentado à direita de Deus. Ele falou que não nos deixaria órfão, ia nos enviar um Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias. E ele iria lembrar aos seus discípulos e todos aqueles que leem a palavra também, na hora de pregar, na hora de falar, as palavras que Cristo tinha falado na terra. Então, meu amado, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você porque criou você. Ele não desiste de você porque Ele deu oportunidade de existir, oportunidade
em Noé, deu oportunidade em Moisés, com os 10 mandamentos, e agora está dando uma oportunidade em Cristo Jesus. Ele tem o plano dele é que nós sejamos eternos ao lado dele, assim como estávamos no